Oi, pessoal, no vídeo de hoje eu vou relatar pra vocês de como foi toda, bem detalhado de como foi o parto e o pós-parto no hospital. Talvez esse vídeo seja um pouco quebrado, né? Porque eu vou gravando quando dá, como dá. Talvez não seja esse o mesmo cenário de sempre, mas enfim. Vou tentar contar pra vocês com todos os detalhes. Eu anotei, fui anotando pra poder saber o que falar mais ou menos. Espero que não fique muito bagunçado. Porque eu tentei, mais ou menos, né, deixar de uma forma organizada. Então, dia 14 de março, que foi o dia que ela nasceu, era o dia que já estava programada a cesárea, porque foi uma cesárea eletiva, que é quando eu escolhi. Eu disse que eu queria uma cesárea. Não é que o médico falou, você vai precisar de uma cesárea. Eu escolhi. E eles falaram que no meu hospital, pra ser cesárea eletiva, tinha que ter pelo menos, tinha que ser com 39 semanas, ou seja, uma semana antes, para que, né, mínimas chances de complicações. E as minhas 39 semanas dava no sábado, que na verdade era dia 11 de março. Só que o hospital não fazia cesárea eletiva no final de semana, então tinha que ser na semana. E o primeiro dia disponível, com horário disponível, era na terça-feira, então dia 14 de março. Eu não pude nem, assim, escolher, né? Porque quando o meu médico começou a falar, se vai ser cesárea eletiva, vai ser 39 semanas antes, mais ou menos no dia 8, 10 de março e tal. Então eu pensei assim, bom, já que eu tô escolhendo, provavelmente eu posso escolher o dia, né? Não. E aí inclusive quando disseram, vai ser no dia 14 de março, não perguntaram nada, só disseram, vai ser dia 14 de março. E eu pensei assim, meu Deus, como eu achei que seria dia 8, 10, que era o que ele falava antes, eu tinha até marcado a passagem de volta pra minha irmã pro dia 14. Então, assim, eu chorei, fiquei, meu Deus, a minha irmã não vai conhecer minha filha, etc. E agora? Liguei pro hospital, falei assim, tem como mudar pro dia 10? Aí foi aí que me falaram que só podia ser na dia da semana, durante a semana, blá, 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 blá. Enfim, mudei a passagem da minha irmã no final e ela acabou ficando com a gente até o dia 18. Então ela ficou 4 dias a mais. Mas foi toda essa reviravolta, né? Então tá. Então, como eu disse, enrolei que só pra falar isso, que tava marcado pro dia 14. E eu deveria estar às 6 da manhã no hospital, já que seria feita às 8h30. Primeiro eles me falaram 8. Aí depois no telefone, no dia falaram 8h30, então teria que estar 2 horas antes. Em tese, 6h30. Mas então eu achei melhor chegar 6. Achei melhor chegar 6, porque vai que tinham falado errado, enfim. Então, 6 horas da manhã eu estava no hospital. Como era no horário, assim, antes do horário... Como eu posso dizer? Horário comercial. Era uma entrada diferente, né? Eu tinha que entrar pela emergência. O Danilo teria que estacionar num estacionamento também diferente, etc. Da emergência. E eu entrei por lá, cheguei lá. Aqui eu tenho umas notas, mas eu vou tentar ir contando realmente mais detalhes que eu lembro. Então, provavelmente esse vídeo seja bem longo, mas... Enfim, não é só, assim, pra vocês saberem, mas é também pra eu, um dia assim... Porque a minha memória é péssima. Então, pra quando eu quiser um dia relembrar o máximo de detalhes possível, eu vou ver esse vídeo e vou reassistir. Então, assim que eu cheguei, o Danilo já me deixou na porta, né? Primeiro que já tava difícil de andar, já tava assim, enorme. E assim que eu cheguei, falei, meu nome é tal, eu tô com o horário marcado pra cesárea. Falaram assim, tudo bem, espera um minuto. E aí pegaram uma cadeira de rodas e me colocaram na cadeira de rodas. Porque essa entrada era bem longe da ala de maternidade em si, né? Que era a entrada da emergência. Então, me colocaram numa cadeira de rodas, Danilo voltou, depois de estacionar. E aí, uma enfermeira foi me empurrando até a ala de emergência. Era bem longo, era basicamente do outro lado do hospital. E, além de ser do outro lado, ainda tinha que pegar o elevador para o 5º andar, que é a ala de maternidade barra berçário do hospital, o 5º andar. E assim, a gente já tinha feito um tour no hospital antes, né? Então a gente já sabia como era esse andar da maternidade. Então foi muito bom já saber mais ou menos pra onde eu ia, no dia certo, enfim. E também teve a minha visita de emergência, né? Que eu acabei experienciando um pouco antes do dia em si. Tudo isso só pra dizer que eu cheguei. Então, chegando lá, me admitiram, eu tive que assinar uns papéis, dar o cartão do seguro-saúde
e me levaram para a sala de triagem. E na sala de triagem eu deveria fazer uma limpeza com uns lenços umedecidos especiais, que eu mostrei já no outro vídeo, né? Eu não lembro exatamente do que era, qual era a composição, mas eu tinha que, assim, tinha uma placa na parede de como eu deveria limpar, né? Tinha, por exemplo, assim, o primeiro lenço, e a ordem, eu tinha que seguir a ordem de limpeza, inclusive. O primeiro lenço era, sei lá, a parte direita do braço, eram os 2 braços. O segundo era, sei lá, as pernas, a barriga. O quinto era as coxas e, enfim, tinha tudo isso. Eu acho que eu não tirei nenhuma foto. Eu tentei guardar o máximo de informações possíveis e registrar, mas nem tudo eu consegui, né? Porque, enfim, afinal era o dia que eu ia ter minha filha. Eu também não tava muito assim, sei lá, não tava nervosa, mas também não dava pra registrar tudo. Então, tudo que eu consegui eu registrei. Depois dessa limpeza, me mandaram, era pra limpar, colocar a túnica, né, do hospital, e uma meia que tem uns pezinhos derrapante. Depois disso, eles colocaram, nas minhas anotações, colocaram acesso, né, pra poder, tiraram o sangue, pra fazer exame de sangue, e ao mesmo tempo colocaram já o soro na veia, porque eu estava de jejum, e eles disseram que era pra eu estar de jejum pelo menos a partir de meia-noite do dia anterior. Nem água, nada depois disso. E já eram 6 da manhã, né, então... Não, eu acho que a partir... Acho que foi de antes ainda, não era de meia-noite. Não lembro agora. Talvez a partir de 10 da noite anterior. Enfim, foi muitas horas de jejum e nem onde não podia tomar nem água. E aí depois disso colocaram um negócio na minha barriga, que era um pra monitorar os batimentos da Lilian. Checaram minha pressão. Pediram para responder várias perguntas sobre minha saúde, explicaram os riscos da cesárea, né, dizendo assim, cesárea tem mais risco do que não sei o que, assim, falando um monte de coisa que, sinceramente, se eu tivesse nervosa, eu teria ficado pior. Mas eu não tava, por incrível que pareça, eu não tava nem um pouco com medo, nervosa, não naquele momento. Tava assim, de boa, nem parecia que realmente eu ia entrar numa sala de cirurgia. Depois disso veio o anestesista, foi a primeira vez que eu tive contato com o anestesista, nem sabia quem era. E aí ele veio, conversou, perguntou o porquê da cesárea, fez perguntas sobre o meu background de saúde, né? Mais uma vez, meu histórico de saúde, e explicou todo o procedimento. Falou assim, vai ser assim, quando a gente começar, vou te levar até lá, vou te falar pra ficar nessa posição. E assim, foi bacana porque realmente... acho que acalma mais saber qual é o procedimento. Ele falava assim, se alguma coisa estiver errado, ou você estiver sentindo mal, você tem que falar na hora e tal. Não se preocupe que eu não vou fazer nada sem te falar. Não é um procedimento onde tem surpresas, né? Não vai ser nada de, por exemplo, vou falar assim, olha pra ali e vou te enfiar a agulha. Não. Ele falou que nada era pra ser surpresa. Falou também que quais as chances, né, de dar errado. Falou planos, por exemplo, o plano A era esse, que seria acordada, seria feita a anestesia e eu estaria acordada durante o procedimento. Mas que era possível, né, o mínimo de chance, mas era possível que precisassem aumentar a anestesia ou colocar sob anestesia geral, etc. Ele falou todos os planos. E falou assim, é possível que aconteça isso, mas ele falou, nos meus, sei lá, 30 anos de anestesista nunca aconteceu, e eu espero que você não seja a primeira e tal. Aí falou, né, todas as possibilidades do que podia acontecer, e falou que se, por exemplo, acontecesse isso, uma emergência, retirariam meu marido da sala e me colocariam sob anestesia geral, etc. Então, assim, foi até interessante saber todas as possibilidades do que podia acontecer. E aí me fez assinar um consentimento, né, da anestesia e da cesárea em si. E aí veio uma enfermeira que seria responsável por mim, me deu um líquido que era amargo, azedo, era um líquido horrível que eu tinha que tomar. E preparou a sala, colocou a touca no meu cabelo,
perguntou se tava depilada, checou, refez o que precisava ser refeito. E depois disso, ela deu pro meu acompanhante, que era meu marido, o scrub, que é aquela roupinha, né, de médico, a touca e um outro negocinho pra cobrir o sapato, que era pra ele poder entrar na sala de cirurgia. E daí, então, quando deu a hora, acho que mais ou menos 8 horas me levaram pra sala de cirurgia. E eu fui andando até a sala de cirurgia, e era bem pertinho da sala de triagem. E pediram pra eu sentar na maca, assim como se anda a cavalo, era essa posição. Com os joelhos bem abertos, né? Colocaram a meia massageadora em cada perna. Não é bem uma meia, mas eles chamavam assim de meia. Como se fosse um aparelho que colocava nas pernas pra ficar fazendo massagem pra evitar, acho que coágulo, né? Enfim, não lembro exatamente o que era. E a meia da mulher até falava assim, tem alguma meia maior? Eu falava, não, essa é a maior que a gente tem e tal. Assim, ficou quase no limite. Eu fico pensando, meu Deus, eu sei que aqui nos Estados Unidos tem pessoas tão maiores que eu, como que não tem uma meia maior? Enfim, aí eu fiquei pensando, não, talvez não tenha uma meia maior agora, né? Mas não é possível. Enfim, colocaram essa meia massageadora. E aí, o anestesista me pediu pra ficar na posição, pra ser aplicada a anestesia, que era chin to chest, que significa assim, eu ficava assim, era ficar meio curvada, com queixo no peito, né? Queixo no peito e também meio que assim, curvada, que não podia mexer, e enfim. E aí, nessa hora, ele falou assim, você vai sentir uma pressão, assim, colocar, etc. Eu falei, tá bom, só que na hora que ele enfiou, não foi uma dor muito forte, mas foi um incômodo, uma pressão. Aí eu assim, Aí ele até falava assim, Lorena, se você realmente tiver muita dor, me avise. Mas se a dor não estiver muito grande, não faça esse barulho. Aí eu tive, né, que aguentar meio que calada. Eu falei, então tá bom. E aí depois disso eles me deitaram, me amarraram, me posicionaram certinho. E começou o teste da anestesia. De anestesia e o nível, né? Pra ver se tava bom já. E aí ele mandava eu fechar os olhos, que era pra eu não ver onde ele ia testar, pra eu não... Para os meus olhos não realmente dizerem, tá sendo... Você tá me apertando assim, porque eu tava vendo, né? Então era pra fechar o olho. Ele começou pelo ombro, falou, tá sentindo... vou fazer, você disse que tá sentindo. Aí eu falei, tô sentindo, foi no ombro. E aí depois ele foi pra outros lugares do corpo e eu já não tava mais sentindo... Porque justamente ele fez, né, na área que era... Na área que era pra anestesiar. Eles colocaram aquele pano, né, como se fosse assim, na altura, logo abaixo do meu peito. Que se chama drape, eu não sei exatamente qual é, mas é aquele pano que separa o que eu tô vendo, né, do que eles estão fazendo. E os médicos começaram a marcação. Colocaram oxigênio em mim, o oxímetro. E eu acredito que eles colocaram eletrodos para acompanhar o coração também. Eu não lembro mais assim, muito detalhado. Daí eles abriram as abas da maca para colocar meus braços, né? Cada braço, um braço que era justamente o que o Danilo ia ficar segurando, que era do lado esquerdo. E o outro braço tava com o oxímetro e tal, pro outro lado. Achei engraçado, porque era como se fosse realmente uma abinha assim, só da largura do braço. A partir disso eu não escrevia mais ali, porque não cabia mais, então tem que ver nas notas aqui. E aí avisaram que do lado esquerdo, meu lado esquerdo, e mostraram, apontaram, seria uma mesinha onde colocariam a Lilian pra medir, pesar, limpar, assim que nascesse. Anunciaram entre si, né, a equipe, que às 8h32 da manhã estavam começando e começaram a cirurgia. Depois que começaram, trouxeram o Danilo pra dentro da sala, colocaram no meu lado, e ele ficou segurando a minha mão. E aí na triagem eles avisaram o risco da cirurgia em si, e como eu disse, né, o que aconteceria caso o plano A, tudo ocorresse bem, não fosse, o que acontecesse, precisasse colocar anestesia geral, tirariam o pai da sala imediatamente. Então eles avisaram sobre possível náusea e eu deveria comunicar se eu sentisse. E durante o procedimento eu avisei que eu tava me sentindo estranha. Eu não sabia exatamente o que era, mas eu tava me sentindo estranha. E então eu comecei a sentir a vontade de vomitar. Isso foi tudo muito rápido. E assim que eu já avisei,
Aumentaram um remédio, eu acho que era, né, contra a náusea, e passou instantaneamente. Avisaram que eu sentiria uma pressão em alguns momentos, e o anestesista ia avisando, falava, ó, agora você vai sentir uma pressão, tal, tal, tal. Então, achei bem legal. O anestesista ficava assim, aqui também atrás na minha cabeça. Chamaram o Danilo pra tirar a foto assim que tiraram ela, não deixaram ele ver nada aberto, né, cobriram tudo. E aí depois ele foi, tirou a foto rápido e já era pra voltar pro meu lado. Às 8h43 da manhã, dia 14 de março, pesando 2 quilos, 920 alguma coisa gramas e 45 centímetros, nasceu a nossa pichinha, meu amor. E cortaram um cordão e então levaram ela até a mesinha da pesagem, limparam e eu pude olhar tudo, assim, achei até bem bruto o jeito que faziam, porque, enfim, eles têm muita experiência, né? A gente às vezes acha que uma recém-nascida é muito sensível, muito frágil, mas eles já sabem, mas assim, eu achei uma coisa muito... Pegava a menina, limpava assim, aí eu falava assim, meu Deus, coitado. E logo depois disseram que o Danilo podia se aproximar pra tirar foto. Ainda ela tava ainda peladinha, né? Mas tava já limpa. E ela chorava muito. E eu disse assim, eu falava assim pra ele, fala com ela, fala com ela. E aí ela se acalmou na hora, ela parou de chorar, assim, parece que, sei lá, tava reconhecendo. Aí ele voltou pro meu lado e já limpa, enrolada, né, no charutinho, trouxeram ela até nós, colocaram ela no meu rosto, deram pro Danilo segurar. E o anestesista ofereceu tirar foto minha e dele. Porque enquanto isso ele tava tirando foto só dela comigo, né. Voltaram com o procedimento da cesárea, o Danilo continuou do meu lado um tempinho, aí eles mandaram sair, terminaram o procedimento. E... Ah, não! O procedimento da cesárea, o Danilo continuou ao meu lado um tempinho, mandaram ele sair, terminaram o procedimento e me colocaram numa ala de pós, logo após a sala mesmo. Sair já era a ala de recuperação, primeira ala de recuperação, digamos assim. E ele tava lá me esperando. Me transferiram da maca, da cirurgia em si, pra uma maca que tinha rodinha, né, e podia andar por lá. Meu amor. E quando me transferiram da maca, o obstetra falou, ainda bem que foi cesárea, que foi naquele dia, naquele momento, porque a Lilian já tava com um cordão no pescoço uma vez e já tinha mecônio. Então, basicamente, foi Deus, né? Porque eu não sentia nada, não tinha nenhum sintoma que poderia realmente apontar que ela tava com o cordão enrolado no pescoço, ou etc. Porque os batimentos estavam normal, eu não sentia nada diferente, então foi Deus. Às 9h45, fui pra ala de recuperação, mais ou menos, né? Já tava tudo ok, já tinham me fechado, etc. E logo, que era logo fora do centro cirúrgico, e lá tava o Danilo, levaram a Lilian pro berçário pra fazer alguns exames e aquecer, porque diziam que na sala de cirurgia era bem frio, então eles levavam no berçário pra aquecer um pouco. E mais ou menos 10h15 já trouxeram ela pra mim. Depois que trouxeram ela até a gente, a enfermeira já colocou no meu peito. Eu tive muita coceira no nariz, e aparentemente foi por conta da anestesia, né? Foi meio que um efeito colateral. E graças a Deus que foi só depois da cirurgia, né? Ou pelo menos eu percebi só depois. Mas assim, meu nariz coçava muito, muito mesmo. Porque assim, eu coçava. E tava muito vermelho, mesmo sem eu mexer. Mas e aí eu ficava mexendo muito, coçava, porque coçava assim de uma forma que, meu Deus, eu não conseguia não coçar. E a primeira, a enfermeira, eu falei pra enfermeira, ela falou assim, ofereceu acho que Benadryl, né? Que é como se fosse remédio pra alergia. Eu falei assim, não, vou tentar ver se passa logo. Mas não passava, então depois teve um tempo eu falei assim, tá, eu aceito, porque tava demais, mas o remédio não ajudou em nada. Eu fiquei com essa coceira por mais várias horas. Até deu uma coceira no nariz agora. Eu tomei algumas vezes, inclusive, Benadryl, que não adiantou nada. Me ofereceram pedras de gelo, né, enquanto eu ainda tava nessa área, pra começar a sair de jejum. E falaram que se fosse bem, né, se eu me desse bem com gelo só, minha reação fosse boa,
que aos poucos eu sairia do jejum. Meio-dia eu fui levada pro quarto de pós-parto, né? Eles iam arrastando essa minha segunda maca até essa ala do pós-parto, que era também próximo ao berçário. E enquanto a enfermeira ia empurrando a minha maca, o Danilo ia empurrando o bercinho da Lilian. E no meio do caminho tinha um quadro onde eles escreviam as pessoas que tinham nascido, né? Naquele dia. E também pessoas importantes, famosas que tinham nascido naquele dia. E do lado colocavam as que tinham nascido ali naquele hospital. E aí colocaram o nome da Lilian. Aí as enfermeiras estavam por lá falando, congratulations, parabéns, tá, não sei o quê. E chegamos até o quarto. E aí, chegando no quarto dessa maca, dessa segunda maca, me transferiram para a terceira, que era a cama em si, que eu dormiria nos próximos dias. Colocaram, tipo, um negócio embaixo de mim, como se fosse um plástico, e eu me carregando, empurrando para outra maca. 1h20, liberaram meu almoço. Recebemos as primeiras visitas, que foi minha mãe e minha irmã. Consultoria de lactação, às 2h13, às 2h15. Resolveram dar banho na Lilian, porque ela tinha tido contato com o mecônio, mas antes ela precisava aumentar a temperatura. Então, eles disseram que levariam pro berçário, mas a consultora de amamentação disse pra colocar pele na pele e resolveria, porque ela disse que o quanto mais tempo ela passasse comigo, melhor. E pra eles levarem ela pro berçário pra ela se aquecer, seria tempo que ela não estaria comigo, né? Então, é uma coisa geralmente também que eles sempre aconselham, principalmente consultora, né? É que atrase o banho quanto mais tempo for. Inclusive, aqui nos Estados Unidos em si se atrasa bastante. Mas justamente como ela tinha tido contato com o mecônio, era melhor ela realmente tomar banho. Então, foi o Danilo e a minha irmã acompanhar o banho, né? O banho foi no berçário. Mas eles não podiam entrar, óbvio. Mas eles viam daquela... como se fosse do janelão. Oh, meu amor. Dentinho tá incomodando. Banho da Lilian. No hospital. Então, assim, nossa primeira noite foi bem difícil. A Lilian chorou muito. Não conseguimos dormir. Ela passou quase umas 6 horas acordada direto. 8, 9 da noite eu teria que andar até a cadeira, né? Seria o primeiro teste depois da cirurgia. E meia-noite seria a hora de tirar o catéter. Mas a enfermeira disse que o médico deixou a opção de ser de manhã, se eu quisesse ser às 7 da manhã, e eu preferi. Também e às 7 da manhã foi retirado o catéter. E também retirado o remédio e o soro da veia. Agora o remédio era só oral e se eu pedisse. Pra dor, essas coisas. A primeira noite, né, foi bem difícil. O Danilo teve que assumir que eu não podia levantar. Eu só pude levantar 8, 9 da noite e andar até a cadeira de amamentação. Eu não podia andar mais que isso, né? Eu tinha que começar aos poucos. E aí no dia 15 de março, segundo dia, tentamos descansar durante o dia. Eu tive estafa, né, de tanto cansaço, eu chorei muito. Graças a Deus eu tive muito apoio do Danilo, mas assim, naquele momento parecia que era aquilo, que que não ia passar, que não ia melhorar, que ia ser daquele jeito. E eu não conseguia nem descansar, não conseguia dormir. Parecia que ia acabar o sofrimento. E aí, tirar o catéter significaria que teria que levantar pra ir ao banheiro e também a retirada do massageador. E foi isso que eles fizeram, né, às 7 da manhã. Doeu bastante o primeiro xixi. E a enfermeira tinha que ir comigo, né? Eu tinha que virar quando eu tivesse pronto pra fazer xixi, depois de tirar o catéter. E ela queria ir comigo e ela colocou como se fosse uma vasilhinha assim dentro da privada, que eu tinha que fazer xixi e tinha que chegar até certo nível. Pra eu estar liberada. Eu não sei exatamente em relação aqui, mas acho que pra ver se estava funcionando do jeito que deveria. E aí, a partir daí, também pude levantar e andar livremente. E era até... me era incentivado e aconselhado que eu andasse quanto mais eu conseguisse. E aí eu consegui descansar talvez umas 2 horas no total. Danilo conseguiu cochilar um pouco. Sempre vinham checar a minha pressão, a temperatura minha e às vezes algumas coisas da Lilian. Ainda não tínhamos pediatra, tivemos que escolher um, ou a gente não poderia ser liberado pra ir embora. Essa noite decidimos mandar ela pro berçário. Que assim, que era uma coisa que a gente sempre dizia, não, a gente já sabia que tinha essa opção de mandar pro berçário a qualquer momento do dia, acredito eu.
Mas geralmente o pessoal mandava mais à noite. A gente falava assim, não, a gente quer ficar perto da nossa filha o tempo todo. Só que depois desse primeiro dia a gente viu que a gente precisava descansar. E como aquele começo estava bem difícil, a gente teria que mandar ela, ou então a gente não ia descansar e seria pior. Então a gente mandou ela pro berçário, e como ela era exclusivamente amamentação, a enfermeira trazia sempre que ela acordava ou que dava as 3 horas mais ou menos da última refeição. A quantidade de fraldas... meu amor? Pula. A quantidade de fralda tava ótima e ela tava arrumando muito bem. O que significava que, né, tava conseguindo que o colostro tava saindo bem, que ela tava se alimentando bem. No dia 16, terceiro dia, então, veio a pediatra da clínica que a gente acabou decidindo, assim, a gente ligou, marcou. Aí ela veio checar, tava tudo certo. Final da tarde, eu tive uma certa dificuldade pra Lilia de amamentar, ela não queria pegar de jeito nenhum. E quando pegou, mamou pouco tempo. A enfermeira deu uma bomba manual pra eu tirar o leite caso precisasse. Eu não consegui tirar, né? Não sabia exatamente como fazer isso, porque ainda era colostro. Não consegui entender como funcionava, era final da tarde. Mas aí depois disso ela voltou a mamar, então eu deixei ela de canto. No dia 17, quarto e último dia, era uma sexta-feira, pela manhã, meu leite desceu. Veio uma enfermeira da clínica da pediatra pra liberar, pra ver, né, se ela podia estar liberada pra sair. E como ela era consultora de lactação, ela me passou o contato dela, também como da clínica pediátrica, deu umas dicas. E aí depois veio uma enfermeira pra me ver, né, checar se eu tava tudo certo. E passar um monte de informação pra poder liberar. E só me liberariam se eu tivesse a minha próxima consulta pro obstetra marcada também. Então, de última hora eu tive que ligar e marcar, porque eles só liberavam isso se tivesse a consulta da Lilian e se tivesse a minha consulta, né? A minha consulta com o pediatra e a minha consulta com o obstetra. Então, leram um monte de coisa, o que tinha que fazer, o que não podia fazer. Eles falaram sobre depressão pós-parto, que se eu sentisse alguma coisa, ou percebesse alguma coisa, que eu deveria entrar em contato o mais rápido possível, que eu tinha que ter cuidado, né? Coisas que eu não podia fazer, não podia carregar peso que não fosse a Lilian, não podia subir dessa escada, não sei... todas as informações que dão, né? E demorou bastante pra poder me liberarem. E aí eu perguntei assim, vão me passar algum remédio, né? Porque eu tô indo pra casa, mas eu tive uma cesárea, uma cirurgia no abdômen super complexo, né? Grande, não é uma coisa simples. E falaram assim, bom, já que você tá pedindo, eu posso ver com o médico, ou seja, se eu não tivesse pedido, não ia dar nada. E me passaram um remédio, eu acabei não usando nenhum deles, porque era um remédio bem forte. Mas eu comprei e trouxe pra casa, caso eu precisasse, né? Mas enfim. A partir daí eu já também não lembro mais muita coisa. Teve já o primeiro dia em casa, a gente chegou em casa à tarde, porque demoraram muito pra liberar a gente. E é isso. Foi uma semana bem intensa, né? Bem diferente. Nossa vida mudou ali no dia 14. Com essa mochinha que tá pulando aqui. Pula, pula. Pula, pula. Mamãe vai pegar. Mas esse foi mais ou menos o relato, né, do parto. Do dia do parto e dos dias consecutivos. E teve muito aprendizado nesses dias, assim como tem até hoje, claro. Pra quem não sabe, eu já cuidei de criança antes, mas eu sempre cuidei de criança de 5, 6 meses pra frente. Então, assim, eu não tinha muita noção de algumas coisas específicas de ter nascido, né? E também quando é o seu filho é diferente. As coisas... Primeiro que no final do dia você não entrega pra ninguém, né? É você. Então, foi difícil, foi cansativo. Até hoje as noites são cansativas, mas com certeza a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mas em relação, assim, à saúde aqui nos Estados Unidos, pra mim, deixa muito a desejar.
eu acho muito caro. Eu fiz aquele primeiro vídeo sobre gastos com a gravidez, né? Gastos médicos, e assim, até hoje eu recebo conta de algumas coisas daquela época. E eu fico assim, meu Deus, me estressa muito, me irrita. Mas é isso, né? A gente escolheu ter aqui, então é isso. Mas um dia, quem sabe, eu faça um vídeo também falando pelo menos do valor do parto, essas coisas, porque, como eu falei, às vezes ainda chega algumas contas de há quase um ano. Então não dá pra saber exatamente se vai ser isso, mas eu vou contar mais ou menos quanto foi. Também quero pedir uma conta detalhada, porque barato não foi. Isso com seguro, né? Então, espero que vocês tenham gostado um pouquinho do relato do parto. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!